capítulo 33. Livro de Êxodo, capítulo 33. Aqui dentro desse capítulo, são 23 versículos, irmãos, eu gostaria até de lê-lo, porque ele é interessante para nós entendermos aquilo que eu estarei descrevendo, passando para os irmãos. Inclusive ele começa, como um subtítulo aqui para nós, fala que o anjo de Deus irá adiante do povo, e depois nós vemos aqui Moisés rogando a presença de Deus, roga a sua presença, Moisés roga a Deus a sua presença, e depois no final, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Aqui nós vemos uma situação interessante, Deus falando que estaria mandando um anjo, os irmãos podem se assentar, por enquanto, mas nós já vamos ler a palavra de Deus. É que eu vou ler também, viu, Pedro? É que eu vou ler a Bíblia, aí ficamos de pé, mas amém. Eu só estou dando uma explicação nos subtítulos. Deus, você vê que é uma coisa interessante, Deus falando que estaria enviando um anjo para ir na frente do povo, e depois Moisés roga a presença de Deus no meio do povo, e no final Moisés ele pede para que Deus mostre para ele a sua glória. Mas estão assentados mesmo, não tem problema. Abram a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura para nós meditarmos naquilo que Deus tem para falar para nós. E como um título, depois o Gabriel vai estar colocando aí, eu até quero deixar para nós desenrolarmos a lição de hoje, o aprendizado de hoje, a palavra, a presença de Deus é a maior necessidade da igreja. Isso é algo fundamental para nós hoje, como igreja que somos. Então vamos assim, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito ao qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Aí fala o título, Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. É algo que a gente vamos atentar para esse detalhe. Ouvindo o povo esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu suas ativez ou seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti e te consumirei, tira, pois, de ti as atavios, para que eu não saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a atenção da congregação. Todos aqueles que buscavam ao Senhor saíam à tenda da congregação que estavam fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar
na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se tinha à porta da tenda. Todo o povo se levantou e cada um à porta da sua tenda adoravam ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aí vamos lá, Moisés roga a Deus então a sua presença, né? Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço o teu nome, também achaste graças nos teus olhos. Agora, pois, se achais graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Nós vemos Deus afastando, Deus manda um anjo, mas se afastando do povo, e aqui Deus falando que iria com ele novamente. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que chamamos graças aos teus olhos, se eu e o teu povo não é porventura em amardes conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo e todos os povos da terra? Moisés roga a Deus agora que ele mostre a sua glória. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verás a minha face, viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu entrarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Aqui está, então, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, ela é algo fundamental para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento, para o nosso renovo espiritual. É através da tua palavra, Pai, que nós recebemos a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Ela nos ensina como devemos nos conduzir, como devemos nos comportar, Pai. É ela quem nos anima, Pai, a caminhar neste mundo que estamos, e tão difícil. Nós estamos vendo tantas coisas, tantos caos, tantos problemas, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra, Pai, tem nos fortalecido, tem nos renovado, Pai. Desde já eu peço que vá à nossa frente deste culto, abençoe, Pai, esta palavra que tu já tens falado comigo, que cada um possa estar recebendo também através do teu Espírito Santo. Assim eu oro e te peço para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, se falar de presença, né, de Deus, podemos com certeza falar que é a maior necessidade hoje da igreja. É a maior necessidade, né? Porque a maior necessidade da igreja, irmão, vamos dizer, não é a bênção de Deus, mas é Deus. Contudo, nós precisamos das bênçãos, necessitamos das bênçãos de Deus.
E, e o Deus da bênção, nós temos que entender que o Deus da bênção é muito melhor do que a própria bênção que muitas vezes eu, você, nós recebemos. Nós temos que entender esse parâmetro, esse projeto. A igreja, nós vemos que hoje, infelizmente, a igreja contemporânea mudou o seu enfoque. Totalmente a sua forma de visão, de maneira de ver, de enxergar a presença de Deus. A pregação moderna hoje diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas não o fim principal, mas o fim principal mesmo é Deus glorificando o homem, através de transformação, mudando a vida do homem, mudando o estado do homem, porque hoje nós somos carnais, nós seremos no futuro, quando Deus nos transformar, nós seremos glorificados, pela misericórdia nos tornaremos como iguais aos anjos, porque nós estaremos saindo desse corpo mortal para um corpo imortal. Isso, quando acontecer nos finais do tempo, no arrebatamento, isso vai ser transformado, porque hoje nós temos um corpo mortal. E hoje então nós vemos que o evangelho moderno ensina que Deus que está a serviço do homem. É o que mais eles pregam, que Deus tem que, aquela tal de determinação, né? Que Deus tem que fazer aquilo que eu mando, aquilo que eu determino, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Não, e não é desta forma, mas nós temos que entender que o homem é quem está a serviço de Deus, e não Deus a serviço do homem. Há uma mudança totalmente hoje, felizmente, nesse mundo em qual nós estamos, nas igrejas em qual nós estamos. E o foco do mundo, né, não é mais Deus que é o mediador e o fim de todas as coisas, mas é o homem que é o mediador de todas as coisas. Essa é a pregação que muitas igrejas têm se anunciado e têm pregado-se por aí. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. Eles preferem mais, têm buscado muito mais as bênçãos do que o próprio Deus. O homem tem dado muito mais valor naquilo que recebe de Deus, das dádivas que Deus dá para si, para a igreja, para a pessoa, do que dá muito mais valor a quem tem doado e tem que dado as bênçãos. Então por isso que as pessoas querem, quem que não quer? As pessoas querem a salvação, todos querem a salvação, mas não querem um Salvador. Há uma grande diferença. Querem os dons da vida espirituais que a Bíblia nos descreve, dos dons espirituais que ela tem aí, pronto para aqueles que o buscam, mas não quer aquele que é o doador das bênçãos dos dons espirituais. As pessoas querem realmente as coisas que buscam e necessitam no seu dia a dia, mas não querem Deus. Não querem Deus. No passado, a presença de Deus, irmão, era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Nós vimos isso no passado, que hoje as pessoas se dedicavam, buscavam mais, haviam mais empenhos nos cultos de orações. E aliás, né, havia-se muito mais gente nos cultos de orações que nos próprios cultos cotidianos que havia nos dias normais da igreja, porque havia muito mais interesse em buscar a presença de Deus no meio do povo de Deus. E a presença de Deus, aqui nós vimos que Deus apareceu para Moisés no deserto, na sarça ardente. Nós vimos que havia uma diferença. Antigamente Deus parecia muito mais, tanto que o próprio Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. A glória de Deus se manifestou a Moisés através lá na terra do Egito. Nós estamos ainda concluindo o Êxodo, estamos estudando ainda os livros de Êxodo. Nós vemos a glória de Deus sendo manifesta no Egito, mesmo através das pragas, tudo aquilo que foi lançado lá. Nós vemos a glória de Deus sendo manifesta naquele lugar,
através de tudo que Deus fez, mostrando para o povo de Deus a sua presença. Porque Deus estava mostrando para o povo de Deus que havia um Deus que estava com eles. Por isso que em toda circunstância, naquele momento que o povo do Egito estava, o Egito, estava passando por aquelas terríveis pragas que estavam sendo cometidas por elas, 10 pragas, e nós vemos que o povo de Deus em nenhum momento sofreu qualquer dano. Isso é Deus mostrando a sua presença e a glória dele para o povo de Deus. E para que aqueles estavam na sua presença, Nós vemos que o povo foi liberto, irmãos. E o povo foi liberto, com o sangue do Cordeiro. Que quando passou o anjo da morte, vindo destruir todos os primogênitos, matando todos os primogênitos, o que salvou, o que libertou, o que resguardou, o que guardou realmente o povo de Deus, era o sangue nos umbrais da porta, que era aquele cordeiro que foi sacrificado por amor, e aí é onde que ele foi liberto e salvo. O sangue derramado de Deus ali foi derramado através daquele cordeiro, que protegia pela presença de Deus. E outra coisa, que o próprio povo de Israel, após ser liberto do Egito, Deus estava presente através da coluna de fogo, e na coluna na nuvem que estava sobre ele durante o dia, na caminhada, naquele sol escaldante. Havia uma nuvem protegendo continuamente o povo de Israel, ali simbolizando a presença de Deus no meio do povo. E à noite a coluna de fogo iluminando a sua caminhada, a sua jornada, demonstrando também ali a presença de Deus no meio do povo de Deus. Em momento algum o povo podia falar qualquer coisa que Deus não se fazia presente, que Ele estava presente em todo o tempo. A ponto que quando um deles, até um detalhe para nós atentarmos, quando alguém saía na presença de Deus, ou saía debaixo da nuvem que estava sobre eles e protegia, imediatamente as suas roupas, suas sandálias se estragavam, se apodreciam instantaneamente. Porque as roupas deles não se estragavam, enquanto eles ficassem debaixo da graça, do poder da nuvem que os protegia, a graça estava sobre eles, Deus estava sobre eles, as roupas eram intactas, não se mexiam, eles ficaram anos atravessando o deserto e não se estragava. Mas quando alguém saía fora, imediatamente ela se apodrecia e se estragava, porque saíram debaixo da presença de Deus. Saíam debaixo da presença de Deus. Isso é algo para a gente ficar atento e alerta. O perigo que há em sair da presença de Deus, as consequências que possa vir quando saímos da presença de Deus. Nós vemos isso em tudo assim. Mas houve um dia, irmão, que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. Foi embora do arraial de Israel. O povo pecou, e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso é a consequência, e a maior tragédia do pecado é que ele afasta nós da presença de Deus. Isso é a maior tragédia que o pecado pode trazer às nossas vidas, a vida do ser humano, a vida do homem. E disse Deus, que Deus disse a Moisés que não iria mais com o povo por causa do pecado. Nós vemos aqui o pecado é algo terrível, irmão. A própria Bíblia vemos que quando os filhos de Eli, que nós sabemos que eles não eram reverentes no santuário, eles não eram reverentes, faziam tudo de errado, os filhos de Eli. Eles profanavam o templo, eles profanavam o altar, eles faziam tudo aquilo que é errado. Então os filhos dele pecaram contra Deus. Isso trouxe sérias consequências para o povo de Deus, porque a arca, o símbolo da presença de Deus, foi roubada, e a glória de Deus e a presença de Deus se apartou do meio do povo de Deus. Tudo isso por causa das consequências do pecado, fazer coisas erradas. E no próprio templo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, porque o povo foi levado, e o povo de Deus ainda foi levado cativo.
tudo isso são consequências que o pecado pode trazer. E isso leva o quê? O afastamento da presença de Deus, do meio do povo de Deus. Do meio do povo. A suprema importância, irmão, existe uma suprema importância da presença de Deus na igreja, irmãos. A presença de Deus é fundamental para nossas vidas. É fundamental. É de um fator essencial para nossas vidas. A igreja necessita, mano, desesperadamente da presença de Deus. Não tem como nós convivermos sem a presença de Deus em nossas vidas. A nossa vida, irmão, como se diz, sem a presença de Deus, a nossa vida serão vazias. Serão vazias. Os nossos cultos serão sem vida. Não terão vida os nossos cultos. As nossas músicas, que são os louvores, a unção, as nossas mensagens serão mortas. Elas não terão mais sentido nenhum. E se Deus não estiver na nossa presença, tudo será em vão sem a presença de Deus no nosso meio. Precisamos da presença de Deus no nosso meio, irmãos. Deus é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Sem Deus não tem como, muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Nós temos que entender que Deus está em toda parte, sim, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. E nós precisamos que Deus se manifeste em nosso meio. Ele tem que derramar a sua glória em nosso meio. Precisamos sentir a presença de Deus. As coisas não podem continuar da mesma forma, da mesma maneira. Entrarmos vazio e sairmos vazio. Precisamos agir diferente, precisamos entender, ver a glória de Deus sendo manifesta no nosso meio. Que a graça e o Espírito Santo seja derramado em nosso meio. Haja dons espirituais, haja cura no nosso meio, seja física, seja espiritual. Não importa, nós precisamos entender que nós precisamos da presença de Deus em nosso meio, para que realmente Deus continue realmente trazendo sobre nós a sua presença. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório, irmãos. As coisas mudam, não tem como. Quando Jacó acordou, Jacó estava dormindo com um sonho, levantou bem cedo, pegou a pedra, no qual ele fazia como travesseiro, que havia feito como travesseiro, fez dela um altar, fez como um altar, e depois derramou um azeite em cima daquela pedra, e dedicando totalmente a Deus, porque ali Deus se fez presente com ele. Deus estava presente com ele naquele momento, e naquele lugar havia uma cidade, e aquela cidade se chamava Luz. Mas Jacó mudou o nome por Betel, que significa casa de Deus, porque Deus se fez presente naquele lugar. Deus se fez presente naquele lugar e manifestou a sua glória. Muitas vezes nós falamos para as pessoas, que Deus está entre nós, que Deus está entre nós, e até, como se diz, até convidamos ela, vamos lá para a minha igreja, vamos ver Deus lá na minha igreja. E eles vêm e não veem nada. Não veem nada. Então eles acham que a conclusão que fazemos a propaganda é até enganosa, dizendo que não tem pão na casa do pão, mas só tem fornos frios e prateleiras vazias. Isso é triste, irmãos. A igreja tem que estar, Deus tem que estar presente no meio da igreja, irmão. Quando Deus se agrada de nós, podemos dizer como Josué e Calebe: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor Deus se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel.
Porque Josué estava querendo a presença de Deus. Josué e Caleb, quando eles foram espiar a terra, enquanto 14 tribos, né? 11. Me lembra, irmãos, escola dominical? 12 tribos, as 12 tribos. Agora eu lembrei direito, as 12 tribos. Eles separaram os melhores. Moisés separou os melhores para que eles fossem espiar a terra prometida. E das 12 tribos, irmãos, 10 voltou falando mal, que havia gigantes, que havia dificuldades, havia problemas, havia lutas, e muitos gigantes haviam naquele lugar. Enquanto Josué e Caleb, quando eles voltaram carregando sobre si um cacho de uva, que precisou de 2 pessoas para carregar um cacho de uva, falando que lá naquela terra manava leite e mel. E eles queriam a presença de Deus para que eles pudessem entrar naquele lugar. Se o Senhor, aí tanto que eles falam, se o Senhor Deus se agradar de nós, se o Senhor Deus nos agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Versículo 14, versículo 9, porém não seja rebelde contra o Senhor, e não, eles falando para o povo, e não tenham medo do povo daquela terra, nós o venceremos com facilidade, porque o Senhor está com a gente, e derrotou os deuses que os protegiam, porquanto não tenham medo. Deus está no meio, estavam com eles, e eu tenho certeza que Deus está no meio da nossa igreja, não é diferente, irmãos. O pecado, irmão, com certeza afasta a presença de Deus no meio do povo, e uma das coisas que mais faz com que as pessoas percam a fé, ou até mesmo buscam outras fontes, para que realmente tentar resolver aquilo que está resolvendo na sua caminhada, na sua jornada, naquilo que você tem procurado buscar, naquilo que você precisa para o seu dia a dia. A impaciência levou o povo a buscar outros deuses. A impaciência é algo muito sério, irmãos, que levou realmente com que Arão fez para aquele povo um bezerro de ouro, né? Porque Moisés quando subiu a um monte para falar com Deus, e lá foram buscar as tábuas da lei, lá foram buscar os 10 mandamentos, no qual eram as regras, no qual vinha reger o povo, era a cartilha pelo qual vinha reger o povo, para continuar na caminhada, para continuar no propósito. O povo estava impaciente, perdeu toda a paciência. Esse Moisés já está tanto tempo lá em cima, quem sabe ele já até morreu. Aí o próprio povo faz um Deus para nós, para que nós possamos adorá-lo. E muitas vezes nós podemos cair nesse erro, não esperar com paciência aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, ou até mesmo aquilo que eu e você nós temos buscado em Deus. Muitas vezes nos atropelamos e queremos pegar uma tangente, buscar outros caminhos, outras fontes, outras formas, e Deus muitas vezes não está lá, sendo que Deus tem muito melhor para nós, para a sua igreja, e nós vemos que, e na final, o próprio Arão dá uma desculpa descabida para Moisés, que a gente vê que está aqui, se você for acompanhar junto comigo aqui, no versículo 32, que é o versículo antes da palavra de Deus, versículo 32, versículo 24, então lhe disse, quem tem ouro, tira-o, e deram-me. Ele falando, Arão falando para Moisés, justificando pelo que ele fez o bezerro, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha que desculpa descabida. Ele pegou os ornamentos, ouro que estava nas orelhas penduradas, que ele pediu para todas as mulheres, e jogou no fogo, e quando ele jogou no fogo, saiu um bezerro, irmãos. Culpa mais lavada.
desculpa mais lavada que ele tinha dado lá, como se diz, saiu do nada, só jogar lá no fogo sai, pronto. Para ver que está escrito, irmãos, na Bíblia, uma desculpa lavada dessa, são desculpas, quantas vezes nós arrumamos desculpas para aquilo que nós queremos e buscamos a Deus, e não esperamos a hora certa. E uma coisa é certa, irmão, o pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Nós vemos que o pecado, irmão, essa é a maior tragédia que pode acontecer no meio do povo de Deus. E Deus se afasta dele. Se Deus é por nós, irmãos, nós temos que entender quem será contra nós. Mas se Deus não for conosco, o que será de nós, da sua igreja? Deus precisa estar na nossa presença. Precisamos buscar na presença de Deus. Deus disse que iria se retirar e se retirou, irmãos. E se retirou. A nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu, e os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. Isso tudo por causa do pecado do povo de Deus. A igreja está fraca, e os seus membros caídos, mas mesmo nos mesmos pecados do mundo, porque não vivem a presença de Deus. Amam o mundo, porque não deleitam da sublimidade e do conhecimento de Cristo. Tem o prazer, como se diz, nos banquetes do mundo, porque não tem fome de Deus. Conhece e respeita Deus, mas não tem Deus. Quantos estão agindo desta forma, nesse mundo aí fora? Desta maneira? Estão preocupados mais com suas necessidades, com seus afazeres, preocupados com si próprio, mas esquecem de que tem uma alma e que precisa buscar a Deus. Por isso que existe uma necessidade de diagnosticarmos a causa do afastamento da presença de Deus, quando não se sente mais a presença de Deus. E os filhos de Israel, a primeira coisa que eles perceberam, foram reconhecer o pecado, porque Deus falou para Moisés que não iriam mais com ele, com o povo de Deus, que estaria mandando um anjo. Estaria no capítulo 33, no começo, nós lemos aí que Deus disse que estaria, Moisés que vai, sobe daquela terra, né, que estaria mandando para eles um anjo, que iriam na frente, mas Deus não iria com o povo de Israel, Deus não iria com o povo de Israel, e nós vemos aqui o povo realmente se arrependendo, irmãos, por aquilo que eles fizeram, reconhecendo aquilo que eles fizeram, né? O versículo 4, ouvindo o povo estas má notícia, foi a pior notícia que o povo recebeu, foi que Moisés disse que Deus não mais iria com ele. O versículo 2, só para os irmãos entenderem: enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os morreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei. Irmão, essa é a pior notícia que uma igreja pode se ouvir, ou que um povo de Deus pode se ouvir. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. É sério demais, irmãos, o que o povo estava passando, por causa do pecado, da desobediência. Como se diz, né? É o jumento. Se não tiver quem for o doutor lá, como é que é, mulher? É doutor lá, quem quer? Não está prestando atenção. Se não for quem compre, como é que fala? Quem compra, quem compra é o doutor, tutor, né? Tutor. Então, o que acontece? Se não for aquele que pagasse o custo, que nós vimos na lição hoje lá da escola dominical, quem participou, tivesse um tutor, né? Um tutor, que fosse lá e comprasse aquele jumento, ele seria sacrificado e morto. E havia uma comparação entre, a própria palavra usa essa comparação do jumento. Quando ele é a primícia, ele é o primogênito, se não tivesse
tutor, um remidor que comprasse aquele jumento, ele seria sacrificado e seria morto. Nós fomos até comparados com um jumento, e nós vemos que o povo de Israel estava igualzinho. E aí o que acontece com o povo de Israel? Aí nós vemos aqui continuando. Então, ouvindo o povo essas má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Atavios é seus ornamentos, os seus enfeites. Porque como pode alguém estar em festas, em alegria, quando você põe seus atavios, seus ornamentos, seus brincos, suas melhores roupas, porque você sabe que você vai para um lugar que você precisa, vai ter festa, vai ser alegria, vai ser de regozijo, vai ser de gostoso, você vai sentir a presença de alguém. Mas quando você não sabe que não vai ter mais a presença de Deus, não vai estar mais com você no meio de onde você vai, como você pode se alegrar, fazer festa, sabendo que Deus não está no seu meio? Nós vemos aqui essa situação, o povo se arrependendo. Eles odiaram o que tinham feito, irmãos, desprezaram por isso, compreenderam que haviam trazido tragédias sobre as suas cabeças. É a pior situação, é o pecado, irmão. Compreenderam a gravidez do seu pecado diante de Deus. Eles haviam pecado, tinham escolhido, tinham querido feito, não tiveram paciência de esperar a vontade de Deus. O pecado traz vergonha, opróbrio sobre nós, mano. Traz grande desonra pública, desgraça social, ignomia, vergonha, vexame, traz tudo isso o pecado sobre as nossas vidas. O pecado ofende a santidade de Deus, o pecado provoca a ira de Deus. Quando o povo redimido de Deus se rebela e peca contra Deus, isso é uma calamidade, irmão, porque Deus se afasta daqueles que buscam e fazem a coisa errada. Hoje temos uma visão superficial da malignidade do pecado, irmãos. Nós vemos que o mundo aí, infelizmente, está agindo de tal forma que realmente as coisas não estão enxergando. Estamos nos acostumados com o pecado. O povo está muitas vezes aí fora, o mundo está acostumado com o pecado, nem mesmo sentindo saudade de Deus, não sentindo fome de Deus, nem notando que a glória de Deus se apartou no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O povo estava tão cego, que eles pediram para que Arão fizesse então esse bezerro de ouro. Por causa disso, estavam longe, com tudo que Deus fez com ele lá no Egito, depois no deserto, irmãos, até chegar no Monte Sinai. Quantas coisas Deus fez com eles, livramentos, mandou carne, mandou cordonize, tinha um maná todos os dias, fresquinho, pronto para escolher na frente do quintal da casa deles. O alimento todo dia, não faltou um dia sequer. As roupas deles não se estragavam, nada se estragava, tudo era aproveitado, nada se perdia, porque havia a presença de Deus. Mas quando eles pecaram, Deus saiu da presença deles. Precisamos ter consciência, irmãos, de que por causa do pecado, Deus está se retirando do meio do seu povo. E isso é a pior coisa que podemos ver. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Foi exatamente o que o povo de Israel fez. No versículo 4 e 5 que nós lemos aqui. Ouvindo o povo estas má notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu suas atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, e se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti as atavios, para que eu saiba que hei de fazer. Nós vemos aqui o próprio povo, então, reconhecendo o seu estado de pecado. Foram esses os adornos que haviam levado à queda, né? Os próprios adornos que eles usavam, eles deram para construir um bezerro de ouro. Aquilo que eles usavam, que Deus deu para eles quando eles saíram do Egito, que eles não saíram de mãos vazias, eles saíram com muita ouro, muitas
muitos tecidos, os melhores tecidos da época do Egito. Eles estavam com as melhores roupas, madeira, tudo que eles puderam levar, eles levaram para eles, riquezas e riqueza. Aquilo que Deus tinha dado para eles, para ser usado como um benefício para glorificar a Deus, eles usaram para quê? Construir um bezerro. A bênção que eles tinham recebido foi usado para construir um bezerro. Olha só como que é o homem, né? O homem, precisamos chorar pelo pecado e abandonar o pecado. Nada pode substituir, irmão, nada pode substituir a presença de Deus no nosso meio, irmãos. No nosso meio, no meio da igreja. Deus prometeu ao povo enviar um anjo. Mas o que adiantava, irmãos? É uma coisa maravilhosa ter um anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Quem que não gosta de saber que tem um anjo acampado ao nosso redor? Quem que não gostaria? Mas o que vai adiantar um anjo, irmãos? Pode ser o melhor anjo de luz, que pode estar do seu lado, mas se não tiver a presença de Deus, o que adianta? O que adianta? Sem a presença de Deus em nosso meio. Pode ter, irmão, o melhor anjo ao nosso redor. Eles são ministros até de Deus, né? Em nosso favor. Mas Moisés queria Deus. Ele não apenas o anjo de Deus. Ele não queria apenas o anjo de Deus. Não há substituto. Não há substituto para a presença de Deus no meio da igreja, irmãos. Não existe nada que possa substituir Deus. Por mais que seja um anjo, até enviar. Não, voltou, acho que eu apertei aqui, não percebi, Gabriel. Obrigado. Por mais que Deus possa enviar anjos, irmãos, teria mesmo, está acabando. Eu pego aqui, pode deixar. Som. Aleluia, som. Por mais que Deus possa enviar anjos e anjos aqui, irmão, mas a presença de Deus tem que ser notória. Nada pode substituir a presença de Deus. Prometeu, e ele prometeu que enviaria um anjo, mas Moisés não queria. Como buscar de volta a presença de Deus no meio do povo? Moisés sente o fardo e retira-se para orar. É a primeira coisa que nós vemos. O que Moisés fez? Ele sente o peso, irmãos. Ele sente a necessidade de buscar a Deus. A restauração da igreja começa quando o líder sente sobre si o fardo da oração. E foi aquilo que Moisés aconteceu com ele, né? A restauração começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. O primeiro passo que nós temos que fazer aí como igreja, irmão, mediante a circunstância que estamos enfrentando, lutando no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nas lutas que eu e você enfrentamos, o primeiro passo é buscar em oração. Aquilo que eu falei no começo e volto e repito, irmãos, os melhores cultos no passado, na antiguidade da nossa igreja, eram os cultos de oração, eram os cultos mais presencial que se tinha. Hoje é uma luta, até mesmo numa live, colocar pessoas para orar. Você não sai nem do seu conforto da sua casa, da nossa casa, não liga lá o botãozinho lá e vai ligar. Fica 2, 3 horas numa série na televisão, mas no momento de oração, que é tão pouco tempo, 45 minutos, 1 hora no máximo, não vai. Mas fica 2, 3 horas para assistir uma série de um filme na televisão. Foi assim na história, irmãos. Sempre que um grupo se consagrou em oração e começou a buscar a Deus fervorosamente, houve restauração. Se nós queremos mudança na nossa casa, se nós queremos mudança na nossa vida espiritual, nós temos que acordar para a realidade e dobrar os nossos joelhos
Sem oração a igreja não tem poder, irmãos. Sem oração não se sente a presença de Deus. Sem oração, o Shekinah, a glória de Deus, não desce sobre o povo de Deus. Não tem como descer sobre o povo de Deus. Mas a oração é fundamental. Não basta apenas deixar o pecado, irmão. É preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Moisés, né? Versículos 7 e 8 mostra que Moisés buscou ardentemente. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armara para si, né? Fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda da consagração. Olha uma coisa que interessante, da consagração. E todo aquele, olha só que interessante, irmão, e todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O que ele estava querendo dizer aqui? Moisés, irmão, ele colocava fora do arraial sua tenda, e lá armava. Quem queria buscar a presença de Deus, saía da sua tenda e ia para a tenda junto que ele estava. O que demonstra isso, irmãos? Não é no conforto da minha casa que eu vou encontrar as bênçãos. Não é no conforto da minha casa. É na igreja. É na igreja. Se o povo quisesse buscar a bênção, eles tinham que ir onde Moisés estava indo. Moisés pegava a sua tendinha, a sua cabaninha, ele armava fora do arraial. E quem quisesse da bênção, tinha que ir lá. Tinha que sair da tenda. E uma vez dentro, Moisés da tenda, descia com uma coluna de nuvem e punha-se a porta e a tenda. E o Senhor falava com Moisés. E é uma coisa interessante, né, que nós vemos aqui, né? E todo o povo via a coluna da nuvem que se detinha na porta da tenda, e todo o povo se levantava, a cada um à porta da sua tenda, mas não ia lá. Tinha aqueles que iam, que nós vimos aqui, que todos iam, que se locomoviam, mas tinha aqueles que ficavam vendo de longe, mas não se dispunha a ir lá. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém, olha a atitude de Josué, irmãos. Olha a atitude de Josué. Porém, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Não se apartava da tenda. Porque ele se locomovia até onde Moisés ia. E ele ficava lá na presença de Deus, buscando a Deus. Insistentemente. E nós conhecemos a história de Josué, sucessor de Moisés, na caminhada que ele foi, um homem de oração que buscava Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em sua própria tenda, como já disse, eles tinham um lugar especial para se reunirem em oração. Precisamos nos reunir para orar. A igreja primitiva orava nos lares e também nos templos. Como Moisés orava? Moisés buscava Deus continuamente, irmãos. Ele era um homem de oração. Ele costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, né? Mesmo diante da crise espiritual do povo, ele mantinha sua vida íntima com oração. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, irmãos. Não importa aquilo que você está enfrentando, o que a igreja passa, os que estão lá fora. O importante é ter cada um de nós, cada um é pessoal, irmão. Você ter a sua intimidade com Deus, ter a sua vida com Deus. O seu caso, a sua casa, o seu lar, os seus familiares pode estar um caos, não importa, mas você tem que ter sua intimidade com Deus. Nós temos que ter a nossa intimidade com Deus. Nós sabíamos, porque por que Moisés orava? Ele quer conhecer a Deus na intimidade, irmão. Ele quer receber a honra
da igreja, irmão. Ele quer realmente, ele considera que essa nação é o teu povo, era o povo de Deus. Ele buscava Deus em favor da sua igreja. Ele quer mais de Deus para a sua vida e para o seu povo. Por isso que Moisés orava. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, como já disse, ele, o servidor, ele ficava lá buscando a Deus mais e mais. Por isso que a presença de Deus volta sobre o seu povo, irmão. Quando Moisés se separou para buscar a Deus, irmãos, buscar a Deus, o povo também foi buscar Deus. A nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação, porque a nuvem já tinha ido embora, já tinha se afastado da presença de Deus, e Deus mesmo falou que não iriam mais com o povo de Israel, porque se ele fosse, eles o mataria, porque por causa do pecado. O pecado é morte, o pecado traz destruição, o pecado traz ruína, e Deus não poderia estar mais no meio do povo por causa do pecado. São consequências. Mas quando o povo se arrependeu, começou a buscar a Deus, começou a ir para a oração, a nuvem voltou de novo para a tenda da congregação, voltou para a igreja. A presença de Deus voltou para a igreja. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus na sua tenda. Até, como se diz, eles vinham da sua casa, aquilo que a presença de Deus voltando para a igreja, voltando para a congregação através da nuvem. Da sua casa eles viam uma nuvem, eles começaram a adorar a Deus, porque Deus estava manifestando. Então até aqueles que estavam buscando, rabiscavam, levavam bênçãos para aqueles que estavam de longe vendo, para aqueles que estavam dentro da casa, até eles recebiam a bênção de Deus, em tudo isso na presença dele. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus, irmão. Isso é sem dúvida, irmãos. Quando nós sentimos a presença de Deus, o povo quer mais. Quando a presença de Deus é restaurada, desejamos ansiosamente ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Isso é notório, isso é perceptível, irmão. E aí nós vamos ver realmente a glória de Deus. Concluo dizendo para os irmãos, irmãos, o sinal da presença de Deus que tinha ido embora, volta, porque o povo voltou a buscar a Deus. A igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Precisamos da presença de Deus em nosso meio, para sentirmos a sua glória. Há uma nova vitalidade, irmão. A presença de Deus traz sobre nós vitalidade. A adoração torna-se viva, não é mais aquela adoração fraca, mole, oca, sem sentido. Você canta da boca para fora, não, aí você passa a cantar com a alma, com o espírito, com a razão, em espírito, em verdade. Você passa a louvar a Deus de forma diferente, porque sabe que a presença de Deus está manifesta em nosso meio. A oração fervorosa traz isso no meio da nossa igreja. Quando a coluna então volta a presença da tenda, as nuvens cobrem a tenda, o coração se dobra em louvor, em adoração, porque simboliza a presença de Deus no meio da igreja. A glória de Deus foi manifesta em Jesus, mano. O verbo, irmãos, se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, mano. Está em João 1,14. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Ele está presente no nosso meio, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Jesus está aqui. Ele está entre nós, irmãos. Ele está entre nós. Vamos adorá-lo. Vamos glorificá-lo. Vamos exaltar o seu nome, porque ele se faz presente no nosso meio. Não, nós temos que entender e compreender isso, irmão. Jesus está aqui e ele vai nos abençoar. Nós temos que adorá-lo, glorificá-lo, não simplesmente entrarmos aqui simplesmente para requerer aqui, buscar em busca da bênção, mas venham para a igreja. Quando sairmos do nosso lar, da nossa casa, venha com a mente, venha com o objetivo: eu vou buscar a Deus para adorá-lo nesta noite,
engrandecer. Pode estar um caos na sua casa, pode estar uns problemas seríssimos, não importa, mas venha com o coração aberto para adorar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, em sua vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, realmente a graça dEle, o Shekinah dEle possa estar continuamente sobre a nossa igreja. Se eu, você, nós estamos aqui, irmão, é porque eu tenho certeza que Deus faz presente na sua vida, Ele se faz presente no seu lar, Ele se faz presente na sua casa. Se eu e você, se nós estamos aqui, é porque Deus está conosco, Ele não nos afastou de nós, nem você se afastou de Deus. É por isso que nós estamos hoje na casa do Pai. Nós saímos do nosso arraial e fomos para a tenda, aonde Moisés estava adorando a Deus. Nós viemos para a tenda, estamos na casa do Pai, e é sobre a casa do Pai a nuvem do Senhor, e a presença dEle está aqui neste lugar, e você possa sentir nesta noite a graça, o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Prefeito Augusto.